Que achou, diga amém para Jesus. Amém? Nós vamos ler então o versículo 35 em diante. Diz assim, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vão para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Amigo Espírito Santo, eu me coloco apenas como um instrumento do Senhor, Deus, ao qual o Senhor tem liberdade, Deus, em falar aquilo que o Senhor quer essa noite. Pai, seja bem-vindo nesse lugar, meu Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir essa noite, Pai. Então fica conosco, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja pode dizer um amém para Jesus? Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus e pode sentar. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas essa noite. Eu sempre entendi que a palavra de Deus, ela é maná. Maná. Aquilo que Deus dava para os israelitas no deserto, para matar a fome deles. Eu sempre entendi que a palavra de Deus, ela sacia a fome. Ela sacia a fome. Mas não é a fome física, é a fome espiritual. Todo aquele que chegou nesse lugar com fome espiritual de Deus, o maná, que é a palavra de Deus, ele te alimenta, e você sai daqui alimentado, tá bom? Mas tem que ter fome. Se você tiver fome, pode ter certeza que Deus, ele já tem um banquete preparado, e as comidas são daquelas as mais deliciosas, que às vezes você nem viu na tua frente, mas Deus, ele prepara esse maná, esse banquete, e nos dá a oportunidade de comer dessa comida, tá bom? E o maná que Deus, ele tem para nós essa noite, que é a palavra de Deus, dentro aqui desse texto, o título do versículo 35, capítulo 4 de Marcos, na minha Bíblia aqui, o título ele diz dessa forma: Jesus, repita assim comigo, Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. Esse é o título da minha Bíblia. Jesus acalma a tempestade. Eu sei que existe alguns linguajar que crente entende desses linguajar que eu te falo aqui essa noite. Por exemplo, se eu falar assim, tem um crente fulano de tal que ele está passando pelo deserto. Se eu falar isso para um ímpio que nunca frequentou uma igreja ou leu Bíblia, ele vai pensar assim, deserto, e ele vai matutar, tentando achar um deserto aqui em Porto Velho, e ele não vai achar. Só crente entende esse linguajar, não é verdade? Se eu falar assim para um crente aqui, rapaz, fulano de tal está passando pelo vale, o ímpio, ele não vai entender esse linguajar também, mas crente entende, passar pelo deserto, passar pelo vale, né? E se eu usar a expressão também assim, olha, algumas pessoas estão passando por algumas tempestades na vida.
Não que seja uma tempestade de forma literal, né? Chuva, não é isso. Mas é situações adversas que acontecem na vida de qualquer pessoa, sendo ela crente ou sendo ela ímpia. É claro que nós conhecemos essas nomenclaturas: deserto, vale, tempestade. Mas aqui eu estou falando aqui, a maioria que é crente. Se você não é, já se acostume com esse linguajar. Na vida do crente existe desertos. Na vida do crente existe vales. Na vida do crente existe tempestades. Particularmente eu, quando alguém aceita Jesus, quando o cara aceitou Jesus, não reconciliou, aceitou Jesus na vida dele, quando eu tenho oportunidade de conversar com essa pessoa, eu já abro os olhos dessa pessoa. Eu sei que Jesus, ele é a coisa melhor que existe na face da terra. E até mesmo, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi um dia ter entregado minha vida para Jesus. Glória a Deus por isso. Se eu perguntar aqui, quantos acham, assim como eu, que a melhor decisão que você tomou na tua vida foi entregá-la para Jesus? Nós concordamos com isso. Nós concordamos. E Jesus, ele é a coisa mais boa e preciosa da face da terra. Essa é a realidade. Mas eu te perguntasse essa noite, quando você entregou sua vida para Jesus, porque a provação, deserto, vale, ou então momentos ruins na vida, ele é tanto para quem é crente, como para quem é ímpio. Quem não aceitou Jesus também passa por uma dificuldades duríssimas na vida. E eles ainda são até pior, essa é a realidade. Porque quando eles passam por um momento de adversidade, eles se matam, se jogam da ponte, matam um ao outro. Eu e você não, ainda temos Jesus e o Espírito Santo para trazer consolo e alívio nos momentos de provação. Mas quantos aqui um dia entregaram a vida para Jesus? Um Jesus bom, um Jesus que transforma, um Jesus que faz milagres. Mas, no decorrer da tua caminhada cristã, surgiu problemas, surgiu adversidades, surgiu momentos difíceis. Na vida de algumas pessoas surgiu a enfermidade. Na vida de outros, as portas se fecharam. Tem um casal que aceitou Jesus, eu acompanhei esse casal quando aceitaram Jesus aqui na nossa igreja. E foi eles aceitarem Jesus, nas semanas seguintes, o homem perdeu o trabalho, perdeu o emprego. O patrão chegou para ele um dia e falou: está demitido. Mas pastor, não era para ser uma coisa inversa? Eu aceitar Jesus e agora eu tomar um cargo de gerente lá na minha empresa? Às vezes acontece. Mas eu quero que essa igreja entenda uma coisa essa noite. Não é o fato de nós termos entregado nossa vida a Jesus, estarmos servindo a Deus, que na nossa vida não vai ter momentos ruins. O crente, ele passa por momentos de enfermidade. Ainda mais crente que não cuida do corpo. Pega um crente aí que come sanduíche toda noite com Coca-Cola, assim como eu, às vezes. Manda ele ir fazer uma bateria de exames. Colesterol alterado, glicemia alterada. Enfermidade na vida de crente. Não é porque eu sirvo a Deus que eu estou imune aos problemas da vida. Eu não estou imune, eu vou passar por todos. Na linguagem cristã, crente, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pelo vale, eu vou passar pelas tempestades. Mas uma coisa nós temos que entender. Eu já passei por muito deserto. E eu fui adquirindo experiência. Nos primeiros desertos que eu passei, eu pensei que aquele deserto não teria fim. Eu pensei que aquele deserto, ele veio para a minha vida para me matar. Eu não conseguia enxergar um palmo na frente do meu nariz, eu só enxergava o problema. Mas aí, sabe o que aconteceu? Passou aquele momento difícil da minha vida. Aí, por experiência minha, sabe o que eu entendi em situações adversas da vida? Elas são passageiras. Elas passam.
Elas não são para sempre, elas não são eternas. Ela é uma fase na nossa vida. E quanto nós menos esperamos, sabe o que acontece? Deus dá um basta. Deus dá um fim àquele momento difícil. Nós começamos agora a viver a respirar outros ares, a passar de fase, a viver outras experiências. O salmista, ele disse em um versículo, e ele citou dizendo dessa forma: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Não que seja o versículo literalmente, que ele queria falar assim, olha, só é uma noite o momento de dificuldade. Não é isso, a noite ela significa um tempo. O choro ele pode durar um tempo, é um tempo, mas a alegria sempre, ela vai vir e ela voltará para a tua vida. Quantos creem que a alegria de Deus está na tua vida? Diga glória a Deus aí. Então eu quero que você entenda uma coisa na vida cristã. Existem dias na nossa vida que não são tão bons. Existem dias ruins. Pastor, na nossa vida existem dias ruins? Sim, e eu já passei um bocado. Sabe aquele dia que você levanta atrasado para ir para o trabalho? E você já levantou atrasado. E quando de repente você vai para ir para o teu trabalho, fura pneu de moto, fura pneu de carro, acontece um problema ali, acontece outro problema ali, a Energisa corta a luz e acontece ali. Parece que o dia é todo cheio de problema. Então existem dias difíceis na vida de cada cristão. Existem dias difíceis, dias de dificuldade. Mas glória a Deus que existe também dias bons, tá bom? Dias bons. E eu quero trazer para a nossa vida aqui, dentro aqui desse ensinamento, que Jesus ele acalma a tempestade na vida dos discípulos. E eu quero trazer alguns ensinamentos. Pastor, ensinamentos para quê? Eu quero trazer ensinamentos para a nossa vida hoje, para como nós avançarmos para dias melhores. Como nós avançarmos para vivermos dias melhores na nossa vida. Nós estamos diante de um texto aqui, que os discípulos essa noite, eles passaram pelo vale da sombra da morte. Mas eles passaram. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, eu te recomendo. Mas assim, olha só, entenda uma coisa essa noite. Pastor, para mim avançar para dias melhores na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer de acordo com esse texto bíblico aqui, pastor, para mim avançar para dias melhores. Talvez você pode estar passando por um momento de dificuldade, tá bom? Talvez você pode estar passando pelo vale, deserto ou uma tempestade na tua vida. Talvez. Ou então, se você não está passando, já pega esses ensinamentos, porque um dia você vai passar. Pastor, o senhor está profetizando isso na minha vida? Não, é a vida. Isso aqui não precisa ser profeta para dizer que um dia alguém aqui vai passar por um momento de dificuldade na vida. Você vai passar, todos nós passaremos, essa é a verdade. E se nós seguirmos alguns conselhos da Bíblia, da palavra de Deus, pode ter certeza, nós vamos avançar, repita comigo, avançar para dias melhores. Primeira coisa que você tem que crer para avançar em dias melhores, sabe o que é? Crer nas promessas de Jesus. Pastor, crer nas promessas de Jesus? É. O versículo 35 do texto que nós lemos, eu vou aqui só continuar o texto que nós lemos, mas diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Entenda o texto aqui agora. Se você for ver anteriormente aqui, antes desse versículo 35 do capítulo 4, anteriormente Jesus ele fala sobre muitas parábolas, parábola da semente, parábola da grão mostarda, e ele está ensinando a multidão.
E ele está de um lado do rio. E em dado momento ele olha para os discípulos e ele fala para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado, tá bom? É lá para o outro lado. Entenda uma coisa: Deus, Jesus, Ele sempre vai ter palavras de propósito para a nossa vida. Deus, Ele sempre vai ter palavras dizendo qual o lugar que nós temos que chegar. Deus, Ele sempre vai ter promessas para a nossa vida. Se você vê o texto, Jesus, Ele falou o local que aqueles homens, eles iam chegar. Sabe qual é o local? Do outro lado. Do outro lado. Nós podemos entender que essa palavra de Jesus é uma palavra verdadeira e é uma promessa. Opa, nós vamos sair daqui e nós vamos chegar lá do outro lado. O lugar que eu quero que você esteja é lá do outro lado. Essa é a promessa que Jesus ele fez aqui para os discípulos. E eu quero que você entenda uma coisa essa noite no nome de Jesus. Jesus ele sempre vai te mostrar o destino final. Jesus sempre vai lançar uma promessa na tua vida dizendo já o final, tá bom? Falando, olha, um dia, eu particularmente já recebi algumas revelações dessas. Quando eu era menininho, eu ia na igreja lá com a minha avó, e algumas vezes lá tinha um ministério de revelação, e algumas vezes o profeta revelava assim: eu quero te revelar que Deus tem um chamado pastoral na tua vida, poderoso. Deus começava a me mostrar algumas coisas que eu vivo hoje, muito tempo atrás, alguns destinos finais, há muito tempo atrás. Isso se chama promessas, eu quero que você entenda. Mas uma coisa que eu quero que nós possamos compreender essa noite: o Senhor, quando Ele faz uma promessa, essa promessa se cumpre na vida do obediente. Há anos atrás eu recebia promessas na minha vida. Decidi trilhar a minha vida no caminho do Senhor. O que aconteceu? Essas promessas se cumpriram na minha vida. Então entenda, toda palavra que sai da boca de Deus, ela é verdadeira. Nós podemos entender isso quando Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Opa, então nós entendemos, o que Deus fala, ele cumpre. Deus ele dá uma promessa, Deus ele dá uma palavra, mas entenda, agora eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus é sempre o final daquilo que vai acontecer na tua vida. Uma coisa que Deus ele não fala, sabe o que é? O processo, repita comigo, o processo que você vai passar até chegar naquela palavra final, naquela promessa que Deus ele tem para a tua vida. Pastor, então quer dizer que Deus, ele lança promessas para a nossa vida, dizendo já aquilo que nós vamos ser. Porque até mesmo uma coisa que nós entendemos sobre Deus, é que Deus ele é o Deus de antes, de agora, e Ele é Deus do futuro. Deus ele sabe todas as coisas. Então se Deus ele fazer uma promessa na tua vida, se você andar em obediência a Deus, pode ter certeza, essa promessa ela vai se cumprir. Mas aí que nós entramos num detalhe: Ele só fala a promessa, mas Ele não fala a forma que nós vamos chegar para alcançar essa promessa. E eu até penso, essa é a realidade. Por que Deus ele não fala? Porque nós sentiríamos medo. Tu já pensou se Deus falasse aqui para os discípulos: olha, vão lá para outra banda do mar, mas quando vocês estiverem indo, cara, vai cair uma tempestade, raio, as ondas vão se levantar, mas não se preocupe não, tá bom? Se preocupe não, que não vai matar vocês não. Você acha que aqueles discípulos entrariam dentro do barco? Se fosse eu, não entrava. O quê? Jesus está mandando ele para o outro lado, já está falando que o barco vai quase afundar. Não, é melhor ficar aqui em terra seca. Eu estou mais seguro aqui nessa terra do que sabendo o que me vai acontecer lá na frente. Não, eu não entraria.
E se ele falasse para aqueles discípulos, pode ter certeza, aqueles discípulos também não entrariam naquele barco. Porque Deus é dessa forma. Deus, ele não fala o processo para nós não ficarmos com medo. Porque até mesmo se lá, 15 anos atrás, quando Deus falava que um dia Deus ia me chamar para o ministério, me chamar para o ministério pastoral, e se ele me falasse tudo aquilo que eu já passei, eu falei, não, Deus, não quero não. Eu falaria para Deus, não, Deus, então, deixa para lá, Deus. Mas ele não falou. Ele só fez a promessa. Ele só falou aonde era o lugar que ele queria que eu estivesse. Mas o processo, eu estou aí passando pelo processo. E eu quero que nós possamos entender essa diferença de ter uma promessa de Deus, mas aí nós temos que passar pelo processo. Já pensou um dia Deus chegar para aquele povo de Israel, que passou 430 anos escravizado por Faraó no Egito, e dizer para eles assim, ei, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana, Deus falou isso para eles, tá bom? A terra que eu tenho preparado para vocês é uma terra que mana leite e mel. Só que, porém, essa terra que mana leite e mel, ela já é habitada. Tu sabia que a promessa que Deus fez para os israelitas, para eles saírem do Egito e caminharem rumo à terra prometida, a terra prometida já tinha moradores? Já tinha moradores. Mas Deus, ele não falou lá no começo, não. Sabe quando eles foram descobrir que a terra que eles marchavam para alcançar, e todo mundo ali feliz, vamos alcançar a terra que mana leite e mel, Deus, ele prometeu para nós. Sabe quando eles descobriram? Quando eles estavam na margem de um rio para entrar na terra. Ao Moisésão, líder, escolhe 12 espias e manda espiar a terra prometida. Vai lá ver como é que é. Deus falou que essa terra é nossa, mas vai dar uma espiadinha. Os 12 voltam com um relatório. A Bíblia fala que 10 voltam com um relatório, aos olhos humanos, verdadeiro. E eles começam a falar para aquele arraial de israelitas: a terra que Deus prometeu realmente é a terra que mana leite e mel. É tanto que para carregar um cacho de uva naquela terra tem que ser 2 homens, de tão boa que é aquela terra. Aí o pessoal começa agora, os 10 começam a chorar, e falar, porém, sabe o que existe lá? Lá existe uns povos que eles são tão grandes, que nós, perto daqueles homens, nós parecemos formigas. Para onde nós olhamos, existe gente morando. E eles começam a falar agora, cara, eles são muito poderosos. Eles são quase invencíveis. Você conhece a história? Apenas 2 homens olham com um olhar espiritual. Porque a promessa de Deus você não tem que olhar com um olhar carnal, você tem que olhar com um olhar espiritual. Por mais que haja momentos de dificuldade, tribulação na tua vida, mas se você tem uma promessa, você olha lá na frente. Você não olha por visão, você olha no sobrenatural de Deus. E 2, Josué e Calebe, a Bíblia fala, que eles olham para aquele arraial e falam, o quê? A terra é nossa. Subamos e conquistamos aquela terra, por quê? Porque Deus prometeu. Então se Deus prometeu, pode ter gigante, pode ter isso, pode ter aquilo. Nós vamos avançar em direção àquela terra. Mas adivinha em quem os israelitas deram ouvido? A quem os israelitas deram ouvido? Você é ser humano. E você deve entender que, às vezes, é mais fácil, você consegue ser influenciado por coisas ruins, do que você ser influenciado por coisas boas. Tu pega uma criança do tamanho da minha filha, tu coloca coisa ruim para ela aprender e coisa boa. O ser humano, ele é tendencioso a ser influenciado com mais facilidade para coisas ruins.
Ele aprende coisas ruins, às vezes até sem ensinar, ainda mais se alguém influenciar. Agora vai tentar colocar uma coisa boa na cabeça de uma criança. Irmão, tu tem que martelar, 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 martelar. Aí você consegue colocar. E sabe por quem que aquele povo ele foi influenciado? Pela notícia ruim de 10 espias. E todo mundo começa a chorar agora, realmente. Nós somos como formigas na frente daquele povo, e agora eles começam a olhar para Moisés, que tinha sido líder, que tinha trazido eles do Egito, e começam agora a acusar Moisés. O quê, Moisés? Você nos trouxe daquele lugar, Moisés, para nós morrermos aqui no deserto. Porque eu quero que você entenda uma coisa essa noite, que deserto, ele pode ser lugar de experiências sobrenatural. No deserto você pode ver água sair da rocha. No deserto você pode ver maná, provisão sobrenatural de Deus cair do céu. Você pode ter experiências poderosas no deserto, mas o deserto também é lugar de morte. Sabia disso? Todos aqueles que estão no deserto e não chegam na terra prometida é porque morreram lá. É porque ficaram lá. Se você for pegar a história do povo de Israel no deserto, não tem um exemplo bom para nós. Não tem. Sabe por quê? Porque do povo que saiu do Egito em direção à terra que mana leite e mel, nenhum deles entraram. Todos morreram no deserto, exceto Josué, Calebe e o sacerdote Eleazar. Nenhum mais. E olha que se tu for ver, alguns teólogos aí, quando fala a quantidade do povo de Israel, eu já vi teólogos chutando o número, falando em 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E ninguém entrou, pastor? Não. Viram coisas poderosas no deserto, tiveram experiências poderosas, mas pastor, então qual foi o erro daquele povo? Sabe qual foi o erro? Não acreditar que as promessas de Deus se cumpririam na vida deles. Porque quando as coisas começaram a apertar, eles duvidaram da promessa de Deus. E eu quero que essa igreja entenda essa noite. A dúvida, tá bom? Ela é o prato perfeito que o diabo te oferece para você não viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Pastor, a dúvida é o prato perfeito que o diabo nos oferece para nós não vivermos aquilo que Deus tem na nossa vida. A Bíblia fala que todo aquele que duvida é como a onda do mar, lançada para um lado para o outro. Em outras palavras, você não sabe para onde vai. Se Deus ele te dá uma palavra de promessa e fala assim, olha, eu quero que um dia, e eu tenho essa promessa, você vai chegar lá naquele lugar. Mas se você começar a duvidar, você vai começar a ser igual a onda do mar, para um lado para o outro, e você não vai chegar no teu destino certo. Pastor, então eu tenho que acreditar naquilo que Deus ele tem para a minha vida? Tem. Se Deus ele prometeu alguma coisa para a tua vida, e eu quero que você entenda isso, porém, se você, porém, andar em obediência a Deus, pode ter certeza, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, aonde você for, a promessa de Deus ela vai te perseguir. Por quê, pastor? Porque Deus falou e você obedeceu. Seria a mesma coisa de um dia Deus olhar para Abraão e falar para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Você já meditou na promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, o pai de multidões, o homem a qual Deus olhou para ele e falou, olha, de ti sairá uma grande descendência, será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas no início da promessa que Deus fez para Abraão teve que agir por fé, teve que crer. Como é que Deus manda eu sair da casa dos meus pais
Ainda fala que eu vou para uma terra que ainda, ele não tinha nem mostrado. Ainda eu vou te mostrar, é outras palavras assim, Abraão, eu vou te mostrar quando você estiver no caminho, tá bom? Quando você estiver caminhando, já pegou tuas borocas, já pegou tua bolsa, pegou tua esposa, aí que eu vou te mostrar. Mas não vou mostrar antes não, sabe por quê? Porque, Abraão, eu vou pedir algumas coisas de você, e se tu souber que um certo dia eu vou te dar um filho, mas um dia para provar a tua fé, Abraão, eu vou pedir o teu filho de volta. E vou mandar tu matar teu filho, tu sacrificar ele. Se Abraão soubesse do processo, pode ter certeza que ele daria um pé lá, ele colocaria um pé lá atrás. O quê? Que Deus é esse? Que um dia ele dá, outro dia ele quer tomar. Que Deus é esse? Que nós sonha tanto com um filho, Sara sonha tanto com um filho, mas chega em dado momento que Deus agora pede esse filho como sacrifício. Se Abraão soubesse disso anteriormente, pode ter certeza, a dúvida e o medo acompanharia o coração de Abraão. Mas Deus não falou nada. Não, Abraão, vamos continuar, vamos começar as promessas que eu tenho na tua vida. Vamos começar, primeiro passo para começar, sai da tua terra. Vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Deus é dessa forma, igreja. Nós vamos passar por coisas que nós não estamos esperando. Nós vamos passar por situações que, se Deus colocasse na nossa frente a opção de passar ou não, pode ter certeza que a maioria falaria assim: eu não quero passar por isso. Mas uma coisa que nós temos que entender essa noite, pastor, entender o quê? Os pensamentos de Deus, eles são diferentes dos nossos pensamentos. O trabalhar de Deus, ele é diferente do trabalhar de qualquer pessoa aqui. Eu tenho planos. Se alguém um dia falar assim, pastor, o senhor homem, para você chegar daqui na sede, eu montaria um plano e falaria assim, olha, para chegar daqui na sede, você vai aqui na Oswaldo Ribeiro, dobra na Mané Garrincha, depois dobra na Rua Aruba, você vai chegar lá na sede. Isso é o meu plano humano, eu sei como chega lá. É só você ir aqui, dobrar aqui e ir lá. Aí quando é Deus tem umas coisas assim que nós não entendemos, essa é a verdade. Deus parece alguns GPS, que só não leva para lugar que nós ficamos, que esse GPS me trouxe para um lugar errado. Já aconteceu isso muito comigo, eu pegar um endereço no GPS e o GPS me mandar lá para as bibocas, mas bem longe do endereço que eu queria. Parece que Deus algumas vezes faz dessa forma, para chegar lá na sede, ao invés de Deus ir por aqui, aí ele vai para cá. Mas Deus, para cá. Aí ele entra nas bibocas ali, passa por ali, faz uma volta aqui, faz uma volta ali. Deus trabalhando. Nós não devemos entender a forma que Deus ele trabalha. Pastor, nós devemos entender o quê? Nós não devemos entender nada. Devemos apenas aceitar a forma que ele trabalha. Apenas aceitar. O povo de Israel, alguns teólogos falam que do Egito à terra que mana leite e mel, era aproximadamente 38 a 40 dias para chegar lá. Era o tempo suficiente para sair de lá e chegar aqui. Aí o povo passa 40 anos peregrinando no deserto. Se você for ler Bíblia, você sabe a forma que eles peregrinaram. Eles andaram em círculos. Porque 40 anos viajando, vamos convir comigo, eu dava aí não sei quantas voltas ao mundo. 40 anos. Mas eles andavam em círculos. Em círculos. Quando a Bíblia ela fala que os pensamentos de Deus, ele não são os nossos pensamentos, eu quero que você entenda uma coisa essa noite, no nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele cita um versículo dizendo dessa forma que a nossa vida, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor, e fala que todas as coisas, se eu ver assim, mas fala assim, olha, todas as coisas,
elas cooperam, elas ajudam para o bem daqueles que esperam em Deus. Sabe o que eu entendi há um tempo na minha vida? Ainda mais quando eu li esse texto dizendo que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu comecei a entender que dia difícil na minha vida não está acontecendo porque eu esteja em pecado, porque eu quero já quebrar um tabu aqui. Nem sempre é o caso de você estar em pecado para que coisas difíceis aconteçam na tua vida. Nem sempre vai ser dessa forma. É claro que o pecado arregasca a vida do crente, que é a lei da semeadura. Estou falando para crente aqui santo. Mas o crente que vive pecando, ele vai apenas sofrer a consequência do seu pecado. Então vai fechar a porta, a enfermidade vai vir, o devorador vai vir, o migrador, tudo de ruim vai acontecer. Mas crente santo que ora, que tem compromisso com Deus, nem tudo que acontece de dificuldade na tua vida é porque tu vacilou em alguma coisa, não. Mas sabe o que é? É porque Deus, Ele quer que você chegue em algum lugar, em uma terra que mana leite e mel, mas antes de você chegar lá, você vai ter que passar pelos processos de Deus. Já ouviu aquele jargão falar assim, olha, crente tem que ser provado para ser aprovado? É bíblico. O apóstolo Paulo dizendo assim, olha, para os obreiros, o obreiro da casa do Senhor primeiro tem que ser testado, tem que ser provado, para depois ele ser aprovado. A nossa vida é da mesma forma. Primeiro Deus, Ele nos prova, para ver se o nosso coração realmente está naquilo, está nele, está em Deus. E logo após nós passarmos pelo processo, pode ter certeza, vem a aprovação da parte de Deus. Mas uma coisa que você tem que fazer enquanto está no deserto: creia verdadeiramente nas promessas que Deus Ele tem para a tua vida, tá bom? Declare essas promessas. O dia pode estar parecendo nublado, está caindo chuva, a tempestade veio. Declare com a tua boca as promessas de Deus. Pegue a Bíblia, declare a Bíblia na tua vida. Declare que aquela situação vai mudar. Declare que aquela tempestade vai passar. Declare que aquela enfermidade vai embora. Declare. Quando você declara, você crê. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então quem fez a promessa por discípulos ir para outra banda foi Jesus. Não falou o processo, mas falou, ó, vocês vão chegar lá, tá bom? Vão chegar lá. O que nós podemos aprender, pastor? Só um texto para nós aqui. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos nós. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em outras palavras, para mim aqui parafrasear para você, quando você estiver passando por uma dificuldade, não fita os teus olhos no problema, não fita os teus olhos na dificuldade. Pastor, eu vou fitar onde? Fita os teus olhos no milagre, fita os teus olhos em Jesus. Se você olhar apenas para o problema que está na tua frente, pode ter certeza, você não vai ver Jesus. Mas agora o problema está te bombardeando, mas você está vendo lá na frente. Você está vendo lá na frente aquilo que Deus vai fazer na tua vida, pode ter certeza. É o segredo para coisas boas acontecerem com você, tá bom? Quantos querem coisas boas na sua vida? Então veja lá na frente, tá bom? Dá um aplauso para Jesus essa noite, glória a Deus. Glória a Deus. E os irmãos aqui são abençoados. Bota o ventilador só para eles. Deixa o pastorzão aqui só no calorzão. Eita, banda abençoada. Mas o que nós podemos aprender, pastor? Aqui mais nesse texto. Entenda aqui uma coisa.
Para você avançar para dias melhores na tua vida, sabe o que você tem que crer e acreditar? Para avançar para dias melhores, aproprie-se da presença de Jesus. Pastor, apropriar-se da presença de Jesus? Sim, apropriar-se dela. O versículo 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco. Eita glória! Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Entenda uma coisa aqui dentro desse texto. Jesus fez a promessa, mas sabe quem chamou Jesus para dentro do barco? Foi os discípulos. O texto está dizendo aí, eles o levaram para o barco. Você já ouviu essa frase de pregador? Eu também falo essas frases na minha pregação. Que a tempestade, ela sempre vai vir sobre o nosso barco. A diferença do barco afundar ou não, sabe aonde está? Está na presença de Jesus no barco. Se o teu barco, que é a tua vida, ele não tem Jesus, pode ter certeza, vai afundar e tu vai morrer. Você vai morrer no deserto. Agora, se o teu barco, ele tem a presença de Jesus, pode se levantar chuva, rio, pode vir fogo, pode vir o que for. Você pode passar pelo fogo, passar pela água, passar por aqui, por ali, não vai te atingir. O teu barco, ele não vai afundar. O segredo, sabe qual é? Chamar Jesus para dentro. Chamar Jesus para dentro. O primeiro milagre que a Bíblia fala a respeito de Jesus é um milagre que nos ensina muito. Que é um milagre que Jesus ele fez em Caná da Galileia, dentro de um casamento. Você conhece a história, o dia que Jesus transformou a água em vinho. A festa rolando, festa judia, uma semana de festa, rolando, em dado momento, no meio da festa, o que acontece? Acaba-se o vinho. O noivo fica desesperado, fica todo mundo, meu Deus, preocupado, e agora? A festa vai acabar antes do momento. Mas sabe a sabedoria que aqueles noivos tiveram? Sabe qual foi a sabedoria que eles tiveram? Pastor, qual foi a sabedoria? Foi que quando eles estavam fazendo os convites de casamento para entregar para os seus amigos e parentes, eles estavam colocando lá, eu quero convidar o João, quero convidar a Maria, quero convidar o Zezinho da esquina, quero convidar o fulano, o ciclano, mas eles não esqueceram de colocar, quero convidar Jesus. Convidaram Jesus para a festa de casamento. Olha que sabedoria desse casal. Será que isso não pode trazer algum ensinamento para a nossa vida? É claro que pode. Nós temos que entender esse princípio. Quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, Ele vem. Quando nós chamamos Jesus para dentro do nosso barco, Ele vem. Quando o sábio, ele vai falar de corda, cordão, ele fala assim, olha, a corda de 3 dobras, ela não se quebrará. Só que a corda de 2, ela quebra facilmente. Sabe o que o sábio queria dizer? Ele queria falar assim, olha, se você decidir andar, você e por exemplo, tua esposa, pode ter certeza, um dia esse casamento, ele vai morrer, vai acabar. Por quê? Porque não tem a 3ª dobra. Agora o sábio, ele decide fazer a 3ª dobra na corda, que é esposo, esposa e Jesus. Quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, pode ter certeza, é claro que não é a isenção de tempestade, é claro que não é a isenção de momentos difíceis. Pastor, então qual a garantia que eu tenho em ter Jesus? A garantia é apenas essa: você não vai morrer naufragado, não, teu barco não vai afundar, pode ter certeza disso. Você não vai morrer num deserto, você não vai morrer no deserto. Você vai chegar na linha de chegada. Você vai chegar do outro lado da margem. Você vai entrar na terra que mana leite e mel. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está com você. E se eu te dissesse essa noite que o maior desejo de Deus
é estar conosco. Esse é o desejo de Deus. Se você, outro dia nós explica mais aqui a fundo, mas se você for entender, não existe essa nomenclatura na Bíblia, mas é lógica, chamado Trindade. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe essa palavra na Bíblia chamada Trindade, mas Trindade vem da palavra três. Quando você olha no texto bíblico, você vê que Deus, ele é três. Pastor, me mostra um lugar onde Deus se revela em três. Batismo de Jesus. João Batista vai batizar Jesus. Quando João Batista agora desce Jesus nas águas, o que acontece? O céu, uma voz vem do céu que diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí desce agora uma pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo sobre Jesus. E Jesus é o Filho, está sendo batizado. Então Trindade é três, existe, nós cremos na doutrina da Trindade. E quando você vai ver a Bíblia, você entende que ambos são Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus Pai é Deus. E quando Jesus ele veio à terra, fez todo o processo a qual ele tinha que fazer na terra e voltou agora para o Pai, ele deu uma promessa para os discípulos. E ele fala para os discípulos assim: olha, eu não vos deixarei órfão, eu irei, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para estarem com vocês até a consumação dos séculos. Nenhum crente hoje, crente, servo de Deus, anda sozinho. Por quê? Porque Jesus está lá. Jesus está presente. E de uma forma diferente do Antigo Testamento, que Deus, o Espírito Santo, ele vinha esporadicamente sobre a vida de algumas pessoas, reis, sacerdotes, às vezes vinha no tabernáculo. Sabe qual tema nós vemos hoje? Tempo da graça, onde o Espírito ele é derramado sobre toda a carne. É claro que quer a presença dele. O Espírito Santo ele está conosco. Mas por quê, pastor? Porque Deus ele quer estar perto. Porque Deus ele quer estar. Uma coisa que eu e você temos que entender sobre Deus, não é Deus que se afasta de nós. Em nenhum momento a vontade de Deus é se afastar do homem. Mas é claro que eu entendo que tem vezes que existe esse distanciamento do homem para com Deus. Mas pastor, foi Deus que se afastou? Não. Sabe quem se afastou de Deus? Às vezes é você. É o homem. Deus, se você for ver a Bíblia, sempre a vontade de Deus é estar perto dos seus filhos. Agora o homem, através do pecado, através da desobediência, ele sempre está se afastando de Deus. E Deus não é aquele Deus que é opressor. Quando você se afasta, ele te joga o laço e puxa de novo. Não. É igual falar sobre o Deus Espírito Santo. Quando a Bíblia fala assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo, primeiro está dizendo que você pode entristecê-lo. Está dizendo que ele é uma pessoa, tem sentimentos. Mas todas as vezes que alguém, ela fica vazio do Espírito Santo, não foi porque o Espírito Santo falou assim, não, hoje eu não estou afim de ficar na vida do João aqui mais não. Não. Sabe o que aconteceu? O próprio homem e a mulher expulsou ele, colocando outro Deus em seu coração, até porque o Espírito Santo não ocupa espaço com outro Deus. Todo tipo de pecado que vem para o coração, o Espírito Santo, ele já não pode permanecer na mesma casa. Mas Deus, ele não se afasta do homem. Quem se afasta de Deus é o homem, é eu e você. E o conselho que Deus ele nos dá essa noite, sabe o que é? É entender o princípio de chamar Deus para a nossa vida todos os dias. É pegar o exemplo de um pecador na Bíblia chamado Zaqueu, que em dado dia da vida dele está cansado de viver aquela vida que vivia, ouviu-se falar que Jesus ia passar na cidade dele, sabe o que ele fez? Meu irmão, eu quero ver Jesus. É baixinho, não conseguia
passar no meio da multidão, Jesus vai passar embaixo dessa árvore. Sabe o que eu vou fazer? Primeiro, para ver Jesus, eu vou subir em cima dessa árvore de figueira brava. Alguns teólogos falam, figueira brava tinha espinho nos seus troncos. Aí você imagina alguém agora se sacrificando para ver Jesus, subindo em cima de uma figueira brava. E a Bíblia conta a história, quando Jesus passa ali por aquela figueira, olha para cima, e aquele olhar de amor, olhar de salvação, olhar que quer alimentar aquele que tem fome, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá na tua casa, tá, Zaqueu? Se você for ver algumas histórias da Bíblia, Jesus ele gostava de casa, de pessoas. Jesus gostava de estar reunido com pessoas. Uma das casas que Jesus mais ia, quando você for ler a Bíblia, os Evangelhos, Jesus ia na casa de Maria e de Marta. Uma hora ou outra ele estava parando lá, sabe para quê? Para conversar com Maria e com Marta. Jesus ele entrava na casa de pecador. Você for ler a Bíblia, você vai ver que os fariseus questionavam Jesus, sabe por quê? Porque Jesus se dizia sacerdote, mas na lei deles o sacerdote não podia estar ali com os pecadores, não. Aí Jesus vem e quebra a lei e fala: não, eu vim para aqueles que são doentes, aqueles que não têm doença, os sãozinhos, eles não precisam de médico, não. Eu vim foi para os enfermos, e entrava na casa de fariseu, entrava na casa de pecador. Um dos textos que você conhece, eu cito muito aqui na nossa igreja, Apocalipse 3:20, uma carta dirigida à igreja. Quantos são igreja aqui? Dão glória a Deus. Diz dessa forma: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa e ceiarei com você, e você vai ceiar comigo. Jesus, ele quer morar na nossa casa, essa é a verdade. Jesus quer morar no nosso barco aqui. Se você já pegou o barco, é a tua vida. Jesus, ele quer morar na tua vida. Se você permitir, pode ter certeza, Jesus ele vai estar sempre ali, te livrando, te guardando. O diabo vai rosnar igual um leão para querer matar a tua vida, mas sempre Jesus vai estar ali te protegendo. Quero que você até entenda uma coisa essa noite: se não fosse Deus ele nos proteger, estar na nossa vida, pode ter certeza que o diabo ele já teria matado cada um de nós aqui. Mas sabe por que o diabo não toca? Porque Jesus está nos protegendo, porque as mãos de Deus estão sobre a nossa vida. É por isso que ele não nos toca. Mas às vezes nós não podemos ver, porque até mesmo se eu perguntar aqui nessa igreja, quantos aqui já viram Jesus? Eu nunca vi Jesus. Jesus, forma gloriosa, nunca vi. Nunca teve uma visão, não, pastor? Jesus, nunca tive. E como é que o Senhor, pastor, então sabe que Ele existe? Primeiro pela fé e porque eu sinto a presença dEle. Se você for ligar para ver alguma coisa, porque tem crente, Tomé, que é aquele crente que precisa ver alguma coisa para crer. E deixa eu falar uma coisa, Senhor, Deus ele condena você esperar primeiro ver alguma coisa, para você depois acreditar em Jesus. Eu já vi gente que não é crente, e eu acho muito perigoso quando alguém faz uma oração dessa. Já vi gente falando assim, gente que não é crente, às vezes passa por um momento de enfermidade, sei lá, câncer, AIDS, está passando algum momento de enfermidade. Eu já vi gente falar assim: olha, se Deus curar a minha mãe ou o meu pai, aí eu vou saber que Ele é Deus. Eu já vi gente dizendo esse tipo de frase, até mesmo crente, falando: se Deus fizer isso, eu vou saber que Ele vai mostrar para mim que Ele é Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite.
Quem disse que Deus precisa provar para algum de nós que Ele é Deus? Deus não precisa provar para nenhum de nós. Quando eu falo que acho perigoso se alguém quando faz esse tipo de oração, porque eu sei que é errado, vai morrer enfermo. Porque Deus ele não vai sair da sua majestade, do seu trono. Não vai vamos dizer assim, descer o nível porque alguém quer que ele mostre que ele é Deus. Não. Deus não precisa provar para ninguém que é Deus, não. Deus não precisa de nenhum de nós. Se nós entendêssemos o nosso lugar aqui essa noite, se nós entendêssemos que o nosso lugar ele é bem pequeno na presença de Deus, não tenho nem palavras para comparar nós com Deus, nem palavras vêm na minha boca. Mas eu só sei que nós não somos nada. Mas uma coisa que eu e você temos que entender como crente, sabe o que é? É aquela letra de um cantor, compositor chamado Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, pastor, Ele continua sendo Deus. Ele sempre vai ser Deus, não precisa mostrar para ninguém, essa é a verdade. Uma coisa que nós temos que ser é sábios, ter sabedoria. O sábio não quer que Deus prove nada, o sábio, ele quer a presença de Deus. O sábio, ele quer a presença de Deus. Deus, você não precisa provar não, quer só a tua presença. Então, em nome do Senhor Jesus, esses discípulos colocaram Jesus no barco, tá bom? Só Isaías 41:10, olha só o que Isaías escrevendo para o povo de Israel. Quem é o Israel de Deus aí? Diz glória a Deus por Jesus. Olha o que Isaías ele fala, ele diz assim, ó, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso são palavras de Deus para o seu povo. Palavras de Deus. Deus ele sempre vai estar conosco, pode ter certeza, no nome de Jesus. Eu não vou aqui me delongar, mas eu poderia citar tanta história bíblica aqui, de às vezes, o crente não vendo a presença de Deus, mas a presença de Deus estando lá. Poderia pregar sobre Daniel na cova dos leões, poderia falar sobre Ananias, Misael e Azarias lá dentro da fornalha, poderia falar sobre, se fosse entrar em história judaica aqui, falar sobre o apóstolo João sendo jogado dentro de um tacho de óleo quente e não acontecendo nada na pele dele. Existem vários exemplos da Bíblia onde crentes passaram por momentos de dificuldade, mas sabe o que aconteceu? Deus estava lá, e porque Deus estava lá, não os matou, meu irmão, em nome de Jesus. Então chame sempre Deus para a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui, o que nós podemos mais aprender aqui, pastor? Terceiro, olha só, você quer avançar para dias melhores? Diz um amém para Jesus. Tome posse da paz de Jesus. Pastor, tomar posse da paz de Jesus? Se eu te dissesse que uma paz da parte de Deus Ele tem hoje para o teu coração, porque o nosso Deus é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de paz. Enquanto está acontecendo um momento de dificuldade aqui na vida dos discípulos, onda para lá, tempestade para cá, o barco vai para lá, vai para cá, sabe o que Jesus estava fazendo? Pastor, o que Jesus estava fazendo, pastor? Versículo 37 e 38 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam-se sobre aquele barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Olha só o que Jesus ele quer para nós. Uma coisa que eu sempre entendi, que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Seguir. Uma vez eu assisti um filme. Se você for procurar lá, você vai assistir. Você vai achar. Esse filme se chama O que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus? E o filme retrata
a história de um ator que ele passa por um monte de momentos na vida dele. Às vezes um momento de discussão no trânsito, às vezes um momento de enfermidade, um momento de crise. E sempre, quando ele vai passar por aquele momento ali, ele faz uma pergunta: o que Jesus faria? E quando ele descobriu o que Jesus faria, ele aplicava na vida dele e dava certo. Eu sempre entendi que o nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus. Pastor, o maior exemplo é Jesus. É claro que eu não quero aqui tirar a obrigação de crente ser exemplo. Crente, ele tem que ser exemplo para o mundo, para a igreja, para a família, para os pais, tem que ser exemplo. O apóstolo Paulo falou assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas Cristo, eu quero que você entenda aqui essa noite, Cristo é muito mais superior do que o pastor Sansão em exemplo. Cristo é muito mais superior do que os líderes dessa igreja em exemplo. Cristo é muito mais superior. E se nós olharmos os exemplos, as atitudes de Cristo na Bíblia Sagrada, nós podemos trazer alguma coisa para a nossa vida. E uma coisa nós podemos aprender, sabe o que é? Em um momento de turbulência, tempestade, sabe o que Jesus ele tinha no seu coração? Paz. Dormia que nem um bebê recém-nascido. Ele estava confiando em quem, pastor? Para dormir tão sossegado assim? Em Deus. Entenda isso essa noite, em nome de Jesus. Uma pessoa que aprende a confiar em Deus, meu irmão, a pessoa vira, ela tem que ser do outro mundo, mas alguém que é ímpio olha assim e fala: cara, tu é do outro mundo, ó. Não existe alguém passar por aquilo que você está passando e continuar falando que Deus faz milagre, Jesus é isso, Jesus. Não existe o ímpio, ele fala essas palavras. Mas aqui nós entendemos que a paz de Deus, ela está sobre o coração dos seus filhos, e a paz é paz mesmo. Eu estou lá na guerra da Rússia contra a Ucrânia, enquanto todo mundo está com sangue no olho, eu tenho paz no meu coração. A enfermidade bateu na minha porta, mas o que é que eu tenho no meu coração? Paz, confiança em Deus. Isso é um dos segredos para nós avançarmos para dias melhores. Confiar em Deus. Deus, ele tem essa paz para a nossa vida. Eu sempre faço essa oração, e essa oração é dentro de Filipenses 4:6. Olha a promessa que Deus, ele fala sempre para nós. Essa promessa, ele fala assim: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente-se pedidos a Deus. Aí o texto continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quem pode se apropriar dessa paz? Dá um amém para Jesus. Deus, ele tem essa paz para a nossa vida. Se eu te dissesse que Deus, ele não quer que você seja aquela pessoa que corre de um lado para o outro tentando resolver problema, não. É claro que eu não estou pregando aqui a zona de conforto. Eu não estou dizendo aqui para você ficar encostado e esperar as coisas acontecerem, não. Você até vai se movimentar, mas você vai se movimentar ao lado do Senhor. Até você vai agir, mas você vai agir crendo e acreditando que Deus, ele vai fazer aquele milagre. Você vai para a guerra, mas na guerra que você vai estar batalhando, lutando, paz vai estar no teu coração, tá bom? Paz. Existe um dos textos na Bíblia que algumas pessoas interpretam errado. Sabe qual é o texto? Salmo 23, versículo 1. O que diz o Salmo 23, versículo 1? O que diz Salmo 23, 1? O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Já vi crente brincando comigo com esse versículo, querendo ganhar alguma coisa de mim. O Senhor é meu pastor, a Bíblia fala.
nada vai me faltar, pastor, me dá uma grana aí, me empresta alguma coisa aí. Não, deixa eu te falar o que o salmista Davi quis dizer. Sabe o que esse salmo, ele quer dizer para mim, para você? Ele não está dizendo, por exemplo, ele não está dizendo assim, olha, não vai faltar dinheiro. Não quer dizer isso. Ah, pastor, está falando que não vai faltar as bênçãos na minha vida. Não quer dizer isso. Muito crente leva para essa área. Quando a Bíblia fala, não nos faltará. Ele fala, não pode me faltar porque o Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada, meu irmão. Mas não é dessa forma, não. Sabe o que o Davi estava recitando nesse salmo, nesse poema? Sabe o que ele estava colocando que nada vai faltar? Não era as coisas da vida, não. O que nada faltará na vida de Davi, sabe o que é? O Senhor, a presença de Deus como seu pastor. Quando o versículo fala assim, o Senhor, Davi falando, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele estava dizendo assim, olha, eu não tenho falta de algumas coisas na vida, sabe por quê? Porque eu tenho Deus. Você consegue entender? Eu não consigo ter essa paz, eu não tenho um sapato da hora, eu não tenho aquele terno da hora para me vir para a igreja, mas eu não sinto falta, sabe por quê? Porque não me falta Deus. E se não faltar Deus na tua vida, já é o suficiente, essa é a realidade. Nós temos que começar a valorizar essa presença de Deus na nossa vida, porque a ansiosidade, que é uma doença hoje, nos nossos dias, hoje você vê criança ansiosa. Você vai hoje, existe adolescentes que tem que ir em psicólogo, porque, pastor, deu uma crise de ansiedade nela. É o mal do século. Aí vem junto com depressão, aí vem junto com um monte de coisa. Mas sabe como é que cura a ansiosidade? Primeiro que a Bíblia está dando aqui o remédio. O remédio está falando ali, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pelo quê? Oração e súplica. E com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Opa, deu remédio. Aí depois que ela dá o remédio, ela fala o que acontece. Porque quando você toma um remédio, tem um resultado. Se você está com uma inflamação no teu corpo, toma cefalexina. Tomei um dia desse. Questão de semanas, a inflamação desaparece. Aí o remédio que a Bíblia está nos orientando ali, oração, súplica, intercessão. Para quê? Ansiosidade, medo, depressão, tudo aí, todas essas enfermidades da alma, esses remédios aqui também adianta, tá bom? Tu vai na UPA hoje, os médicos nem olham para tua cara, fala, o que tu tem? Estou com isso, doutor, estou com uma dor aqui. Aí às vezes eles pesquisam, já vai acontecer isso comigo, ele pesquisa no Google, remédio para dor na barriga. Aí fala, vai lá, toma, aí passam qualquer remédio lá para ti lá. Olha só o que nós podemos aqui fazer também. Está com ansiosidade, depressão, está aflito? É só você abrir esse manual aqui, você vai encontrar Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, aí o remédio vem, pela oração, a súplica, ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Foi receitado esse remédio para você, você tomou, agora vai acontecer o resultado. Sabe qual é o resultado? E a paz que excede todo o entendimento guardará o coração de vocês e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu acho que um dos privilégios maiores que crente tem nessa vida, sabe o que é? A paz de Deus. Enquanto o mundo, 2 anos atrás, estava aí aflito, com medo, e o Covid está matando, e o Covid está tirando vidas, e o Covid está fazendo isso e aquilo, crente, sabe o que a gente estava fazendo? Orando, buscando, assistindo culto online, fazendo culto aqui na nossa congregação. Medo de uma viatura passar na frente, nós apagávamos a luz, entra todo mundo, vamos cultuar o nosso Deus.
mas o ímpio aflito e com medo. Nós temos que aprender esse princípio no nome do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento, ela quer estar sobre o teu coração, tá bom? E se você quiser essa paz, ela pode te acompanhar para a tua casa essa noite. Essa paz ela pode permanecer na tua vida. E não é aquela paz fake, igual o mundo ele dá para o ser humano. A paz fake é aquela paz que você que ainda não é crente sabe muito bem do que eu estou te dizendo. É aquela paz momentânea que quando você recebe, um monte de amigo está à tua volta porque você está com dinheiro para pagar aquela rodada de cerveja, e naquele momento ali você ri, você conta piada, aí você faz isso, faz aquilo, e quando amanhece, sabe o que acontece? Você está liso, leso e louco, sem dinheiro, nada no bolso, e aquela paz momentânea do dia anterior saiu da tua vida, sobrou espaço para angústia, arrependimento. Quantos pais de família amanhecem arrependidos de ter gastado todo o seu salário numa mesa do bar na noite anterior? Arrependimento. A paz que Deus ele quer e nos oferece essa noite é uma paz que excede. Eu quero que você entenda esse versículo. Ela excede o entendimento dos homens. Sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer assim: os homens lá de fora não entendem porque tu é feliz. Às vezes você não tem nem o que o ímpio tem lá fora, porque tem ímpio lá fora que anda de Land Rover, anda de iate, vai passar férias no Caribe. Você anda de bicicleta, de moto, tem um carrinho mais ou menos, mas aquele que lá fora tem tanta coisa na sua vida, mas não tem a presença de Deus, ele não dorme. Ele fica pensando nos devedores. Ele tem síndrome do pânico. Ele tem pensamentos suicidas. Aí você que não tem nem o que ele tem, ri à toa. Pode passar uma boa olho na tua frente que tu está rindo para ela. Pastor, o que é isso? É a presença de Jesus na nossa vida. Nós não podemos, tá bom, ter muitas coisas, mas o que não pode faltar, quero que você entenda aqui nessa noite, é a presença de Jesus na nossa vida. Se ela não faltar, meu irmão, pode ter certeza, nenhuma coisa vai surtir efeito. Se você, depois aqui eu não coloquei o contexto, mas se tu for ler o contexto de Filipenses 4, é o apóstolo Paulo dizendo sobre um monte de coisa que acontece na vida dele, morte, perseguição, isso, aquilo, um monte de coisa acontece na vida dele. Mas essas coisas não estavam mais atingindo ele. Não estavam mais atingindo. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus em sua vida, tá bom? Glória a Deus. E para concluir, pastor, para concluir. Vou concluir. Agora é verdade, tá bom? Pastor, qual outro princípio nós podemos aprender dentro desse texto de Marcos 4:35? Sabe qual outro princípio? Você quer avançar para dias melhores? Dá um glória a Deus para Jesus aí. Confie no poder de Deus, tá bom? Pastor, confiar no poder de Deus é Marcos 4:39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento aquietou-se e fez completa bonança. Entenda aqui essa noite em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho que acreditar no poder de Deus. Acredite. Uma coisa que eu entendo, sabe o que é? Que o nosso Deus ele não mudou. Eu já vi gente questionando. Nós somos uma igreja que nós já tivemos muitas experiências com Deus. Os crentes mais antigos aqui já viu fogo em monte, orando no monte, de repente fogo cai, queima folha. Teve gente que já teve experiência sobrenatural, sentir cheiro de mirra. Tem pessoas aqui mais abençoadas, já tiveram visões poderosas. Quando se olha para trás, você vê muito paralítico que já levantou, cegos já foram curados em nossas igrejas. Aí algumas pessoas podem pensar assim: mas Deus mudou? Deus não mudou. Sabia disso?
Deus, ele não muda. É a mesma coisa quando você olha no Antigo Testamento, tanto de coisa que Deus fazia, abria mar vermelho, fazia fogo cair do céu, e matava e fazia isso, e tem muito milagre no Antigo Testamento. Aí eu te pergunto, milhares de anos se passaram, pastor, de alguns milagres que Deus fez. Deus mudou? Deus não muda. Ele é o mesmo antes, é o mesmo hoje, e Ele vai ser eternamente. Então sabe o que nós podemos entender e concluir? No tempo chamado hoje é o tempo onde Deus faz milagres. No tempo chamado hoje é o tempo onde Deus ainda manifesta o seu poder. Deus ainda cura do câncer, pastor? Deus ainda cura do câncer. Deus ainda cura o aidético leproso, pastor? Deus ainda cura o aidético leproso. Deus ainda liberta, pastor, o prostituto, o feiticeiro. Deus ainda liberta o prostituto e o feiticeiro. E isso não deve ser dúvida para nós. Eu sou um pastor que eu particularmente creio no poder da medicina. Eu creio que uma pessoa tem que ir numa UPA quando está doente. Eu creio que uma pessoa ela tem que ir no hospital, ela tem que fazer preventivo, se for mulher, ela tem que cuidar do corpo. Eu creio nisso. Mas uma coisa que eu entendo é que nós não podemos descartar o poder divino, porque às vezes nós somos tão humanos, nós falamos, não, eu tenho apenas que procurar a mão dos médicos, e nós nunca vamos para o lado sobrenatural. Quer que eu te dê um conselho aqui essa noite? Ainda mais se um dia tu passar por alguma enfermidade, pode ser dor de dente, pode ser febre, pode ser o que for. Antes de tu levar para uma UPA, antes de tu levar para um hospital, coloca a mão na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, e atrai o Deus de poder para a vida dele, tá bom? Nós somos muito carnais às vezes. Nós esquecemos que Deus ainda faz milagres. E essa noite eu quero que essa igreja entenda. Nós cremos em um Deus de poder, que a natureza, ela obedece ao comando da voz de Deus. Eu viajo às vezes nesse texto, porque a natureza ela ouve. Se você ler a Bíblia, você vai ver que quando fala sobre adoração, a Bíblia fala que a terra e os céus, eles proclamam a glória de Deus. O sol é um ser criado. Então quando ele olha para o seu Criador, ele se admira. Eu viajo nesse texto, Jesus ele saindo, acordando do sono dele, e olhando a criatura, o vento e a tempestade se levantando. E agora ele sobe para o barco, e a voz dele agora é uma voz de ordem, de comando. E ele fala aqui esse texto, ele olha para o vento e fala, vento, aquieta-te. Mar, também te aquieta-te, ó mar. Sabe o que eu fico viajando? Eu fico imaginando o vento, ouvindo e pensando, isso é a voz do Criador. Eu vejo as águas do oceano ouvindo a voz do Criador. Essa voz um dia eu ouvi. Um dia ela mandou eu me informar. Um dia essa voz mandou eu criar os peixes. E agora essa voz está mandando eu me acalmar. Sabe o que essas criaturas, que é o vento e o mar, fazem? Obedecem à voz de Deus. Tudo que tem fôlego obedece à voz de Deus. Até o homem mais pecador dessa terra, o homem cão, o feiticeiro, aquele que blasfema, aquele que hoje fala para todo mundo assim, não existe Deus. Um dia essa pessoa vai ter que se curvar, dada uma ordem da parte de Deus. É aquele texto onde a Bíblia fala, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor do universo. Meu irmão, ninguém vai se escapar, essa é a verdade. Nós servimos a um Deus poderoso, igreja.
O nosso Deus é poderoso. Eu quero que você entenda essa noite. O Deus que tu serve é um Deus que fez, faz e vai continuar fazendo. Crente, essa noite, eu te aconselho, confia em Deus nos momentos de adversidade e tempestade, tá bom? Confia nas promessas, confia que Ele tem poder, confia em Deus e pode ter certeza, você vai alcançar dias melhores na tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele tem isso para mim, para você essa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus.